meu nome é José Roberto Fernandes, sou de Brasil. Eu vou falar em lo famoso portunhol, que creio é mais fácil para vocês compreender que meu português. Pero peço desculpas que meu espanhol é muito mal. Atualmente o Brasil vive um momento exitoso, com crescimento econômico sólido, mercado interno dinâmico, inserção internacional como exportador e como destino de investições, e redefinição de prioridades de gasto público com maior ênfase em investições e aliança com o setor privado. E nisso destaca-se o Programa de Crescimento Acelerado, o PAC, que teve início em 2007, a primeira versão, até 2010, e depois, a partir de 2011 até 2014, a segunda versão. Eu vou falar um pouquinho de PAC, porque é o programa mais importante de investições que temos no momento. Ayer eu vi que em la maioria dos países há diferentes oficinas para a inversión e para o presupuesto. Este não é o caso de Brasil. Em Brasil, a mesma oficina cuida de investições e de presupuesto normal, gastos correntes. O Brasil de hoje é uma oportunidade com estabilidade econômica, mercado consumidor em expansão, políticas de apoio às investições e à inovação. PAC em 2007 se destinava a acelerar o ritmo de crescimento da economia, aumentar o nível de emprego e ingressos, diminuir as desigualdades sociais e regionais e superar os culos de botelha da infraestrutura. Em 2009, todos os nossos países foram afetados pela crise internacional e o PAC atuou como um forte contracíclico para atenuar os impactos da crise. Em 2011, uma nova etapa se inicia com o PAC 2 e também um novo governo. Em 2011, depois de Lula, tomou posse a presidenta Dilma, que era a chefe da Casa Civil no governo anterior, e dá continuidade ao PAC com essa nova versão, que é o PAC 2, PAC 2011-2014. Instrumentos de gestão de PAC, acho que é importante falar um pouquinho sobre isto. Assegurar prazos e resultados, gerenciar riscos, identificar e provocar soluções a los entraves, divulgar andamento das ações do programa para a sociedade. Acá temos uma forte compromisso do governo com a transparência. De 4 em 4 meses se faz um grande balanço das programações de PAC. Todas as grandes investições são mostradas e apresentadas pela sociedade, pela imprensa e para a sociedade em geral, com uma tarjeta identificando o andamento da ação. Tarjeta verde para aquelas que estão com bom andamento, tarjeta amarela para aquelas que estão com andamento aceitável e tarjeta vermelha roja para aquelas que estão atrasadas. Similar a algo que um dos países mencionou há pouco. O comitê de monitoreio é formado por, chamamos, salas de situação, onde são os técnicos dos ministérios envolvidos, mas Ministério de Fazenda, Hacienda, Ministério de Planificação e Casa Civil. E nessa sala de situação se discute o andamento das obras e possíveis riscos que elas se encontram, por exemplo, os riscos de meio ambiente, de licenças prévias que se precisam obter e licenças mesmo durante o andamento da obra que possam afetar o cronograma de desembolso. Acima de salas de situação existe o grupo executivo, que são os secretários de Tesouro, o secretário de Pressuposto e o secretário de Casa Civil. As decisões um pouco mais elaboradas são tomadas neste grupo executivo, que depois são referendadas pelos ministros envolvidos, ministro de Planificação, de Hacienda e de Casa Civil, e ministério setorial envolvido, se for o caso.
Em última instância, se tem o presidente da República, que, mesmo no governo anterior, no governo do Lula, muitas decisões chegavam ao presidente, ele tomava em relação àquelas obras que iriam entrar ou não no PAC, as mais importantes, pelo menos, e quando a presidenta Dilma assumiu, ela manteve o mesmo esquema funcionando. Ela cobra diretamente dos ministros responsáveis o andamento das obras. Então, são reuniões que ela faz praticamente todas as semanas, e são reuniões tensas porque são cobrados os resultados dos executores e os eventuais motivos dos atrasos encontrados. Isso aqui explica um pouco isso que eu já mencionei, as salas de situação. Sala de situação, os balanços quadrimestrais, publicidade. Em relação a uma parte importante, que houve uma cultura de priorização, responsabilização e de transparência das informações. Isso tudo foi inserido e retomado para os ministérios setoriais. Também ouvimos ontem o vice-presidente de Bolívia mencionando acerca que o Estado, na década de 90, deixou de executar obras de infraestrutura. Isso também foi verdade no Brasil. Em grande medida, a gente teve o governo se afastando dessa execução de obras, e, por conta disso, é comum se dizer que a gente desaprendeu a fazer obras. Assim, até começo da década dos anos 2000, o volume de obras feito pelo governo federal era muito pequeno. Normalmente estava delegado para as instituições privadas ou para os governos estaduais e municipais. A partir de 2003, se retoma a possibilidade e a necessidade do governo federal estar fazendo essas obras, e se reinicia todo o ciclo de elaboração de projetos, avaliação de projetos e depois execução desses projetos. Aqui já é mencionado as tarjetas verde, amarilla e roja, conforme o andamento das ações. Se classifica assim para identificar riscos e adotar medidas necessárias à rápida solução. Essa foi um modelo que entendemos ser de sucesso, porque antes que a ação, lá inversione, tenha a tarjeta roja, a gente tenta que ela continue com o andamento normal da sua obra e que não haja um descompasso grande entre a previsão de execução e a execução de fato. Melhoria dos processos. As obras do PAC estão sendo executadas também, em alguns casos, por estados e municipalidades, e elas ganharam status de transferência obrigatória, simplificando o processo de repasse de recursos. No Brasil, devido à lei de responsabilidade fiscal, nenhum estado ou município que esteja em dívida com a União, com o governo federal, pode receber recursos voluntários. A exceção são as despesas, as inversões do PAC. As inversões do PAC recebem a tarjeta de transferência obrigatória. Então, mesmo que a municipalidade esteja em dívida com o governo central, se vai receber o recurso para executar a obra. A obra é tão prioritária que, mesmo o Estado ou a municipalidade em dívida, ela vai receber o recurso para dar sequência à elaboração e à execução dessa obra. O tempo de liberação dos recursos de obras de saneamento e habitação se foi reduzido. As licenças ambientais foram simplificadas, os procedimentos, para que sejam expedidas mais rapidamente. O monitoreio do Tribunal de Contas, existem técnicos do governo federal o tempo todo acompanhando técnicos do Tribunal de Contas para evitar que as obras sejam paralisadas por eventuais suspeitas de problemas nessas obras, quando for o caso de apenas tornar claro o que está acontecendo com essas obras. Criou-se um grupo especial também na Advocacia Geral da União para acompanhar os processos judiciais. Especialmente as obras, por exemplo, de hidrelétricas, existem muitas demandas judiciais que eventualmente paralisam essas obras. Então, a ideia é criar um grupo formado por advogados
que acompanham essas demandas para que se evite de toda forma que essa obra seja paralisada, especialmente hidrelétricas. Isso ocorre muito no caso das hidrelétricas. O aprimoramento das modalidades de concessão e contratações. Aqui na parte de contratações se criou uma legislação nova em 2010, é o regime diferenciado de contratação. Simplificou-se bastante a lei de licitação do país para tornar mais ágil e mais fácil o processo de contratação das obras. Entre outros avanços, se possibilitou que o governo contrate, e até então a gente não tinha essa modalidade turnkey, ou seja, se contrata a obra operando. Os custos dessa obra são estimados, o governo paga, mas o custo de elaboração do projeto e eventuais erros identificados dentro desse projeto, a gente transfere para o construtor. Em vez de ser um risco para o governo federal, um risco para o governo federal, é um risco do executor da obra. Criou-se uma nova carreira de analista de infraestrutura para dar apoio à execução e monitoramento. São engenheiros, todos com nível de mestrado e doutorado, que atuam nos ministérios setoriais de infraestrutura. Em los estados e municípios, houve um diálogo interfederativo para a seleção de obras e execução de obras de saneamento e habitação. Em setor privado, as concessões, voltamos a fazer as concessões com rodovias, carreteras, ferrovias, aeroportos, energia elétrica e irrigação. Ampliação da contratação dos serviços na cadeia do petróleo, dragagem de portos, saneamento e habitação. Interlocução com o setor privado sobre critério de exoneração e desenvolvimento de políticas como Mi Casa, Mi Vida, programa habitacional. Em termos de números, do PAC, PAC 1 de 2007 a 2010, 329 mil milhões de dólares, 94,1% executado até dezembro de 2010. No PAC 2, de 2011 a 2014, 477 mil milhões de dólares, 40,4% executados até setembro de 2012. Esses são os grandes números. Nesses números, além de pressuposto fiscal, incluem inversões de empresas estatais. O programa Mi Casa Minha Vida é um programa habitacional destinado a produzir vivendas para famílias com baixos ingressos. 3 tipos de programas: famílias com ingresso até $2.300, 1 milhão de vivendas. Acá vamos financiar. Famílias com até $698, com ingressos mensais de até $698, vamos produzir essas vivendas e vamos entregar a essas famílias com um subsídio muito alto. E um subsídio menor para famílias com ingressos entre $700 e $1.400. Criação de um fundo de garantias para reduzir custos e riscos. Na segunda etapa, 63 mil milhões de dólares para a produção de 2 milhões de vivendas. Que é isto? É uma aliança de largo prazo entre o governo e inversionistas privados. Os inversionistas constroem e o governo se saca o financiamento para as famílias fazerem o pagamento quando é o caso de financiamento, e quando é quase uma donação, o custo é todo do governo federal. Acá vamos entrar em umas planilhas e umas slides que vou passar muito rapidamente, que são do que está composto o PAC, quais são os itens que se compõem do PAC. Geração de energia elétrica, com hidroelétricas, entregas de energia ao 5º ano, depois de lá subasta. Aqui são licitações para a produção de energia. Em hidrelétricas tem que entregar energia depois do 5º ano. Em termoelétricas, energias eólicas e outras, entrega de energia ao 3º ano, depois das subastas. Inversão total de energia elétrica, 25 mil milhões. Em transmissão de energia elétrica, 25 mil milhões de dólares. Petróleo e gás, inversão total, 366 mil milhões, 95 mil milhões no período até 2014, depois 2014, 271 mil milhões. Aqui estamos basicamente falando do que é conhecido como PERSAL,
que é uma área no Brasil, na costa do Brasil, onde se descobriu uma quantidade grande de petróleo muito baixo, 6.000 quilômetros abaixo da linha da água. Refino, petroquímico, fertilizantes, não vou entrar em detalhes. Carreteiras, expansão de 7.900 quilômetros, mantenimento de 55.000 quilômetros de estradas asfaltadas. Projetos, acá estamos falando de novos projetos, de novas carreteiras para 2.636.000 quilômetros e um valor de 25.000 milhões de dólares até 2014. Programa de concessão de carreteras, algumas carreteras que han sido selecionadas para a concessão para o setor privado, algumas já foram concedidas, outras serão concedidas no segundo semestre, já foram concedidas no segundo semestre de 2012, tem uma nova subasta de concessão agora em 2013. Em 2012 foram concedidos 1.754 quilômetros. Modelo de concessão, taxa interna de retorno entre 6% e 8%, foi o que foi calculado, período de concessão de 25 anos e reajuste anual pela tarifa de inflação. Ferrocarriles, vou passar. Trem de alta velocidade, 18.000 milhões de dólares, é um trem que é destinado a ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Ainda em fase de estudos, não se avançou. Subasta de concessão no segundo semestre de 2012 não se verificou, está previsto para o segundo semestre de 2013. Acá estamos atrasados, devido aos estudos prévios que têm que ser feitos para a elaboração desse projeto muito complexo e caro. É possível que esse valor aqui tenha que ser revisto. Aeroportos. 56 intervenções em 22 aeroportos. Já houve um programa de concessões aeroportuárias com previsão de inversão de 8.000 milhões. Esses 4 aeroportos já foram concedidos à iniciativa privada e estão sendo operados e suas expansões estão sendo feitas pelo setor privado. Programa de mobilidade nas grandes cidades, 9.000 milhões, basicamente metrôs, VLTs, BRTs e corredores de buses. Sistemas públicos de transporte em 22 grandes centros urbanos. Puertos, 71 empreendimentos em 24 puertos, 3.000 milhões de dólares. Acá estamos no Brasil hoje discutindo a lei de portos, onde se há previsto uma concessão ainda maior dos portos à iniciativa privada. Eles vão ser operados e mantidos pela iniciativa privada, num estágio maior do que hoje se tem. E é isso. Era isso que eu tinha a falar. Muito graças.